Olá, meus amigos do irmão Alexandre, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar o tema Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Ele está no Livro dos Espíritos, esse tema, né? No capítulo 9, no Mundo Espírita dos Espíritos. Então aqui, esse tema ele vem trazer para a gente um pouco sobre a questão, trazer, né, uma elucidação aí na questão da superstição, basicamente. E é interessante conhecer essa parte, porque muita coisa, quem de nós não tem superstição, né, em alguma coisa? Muita coisa arraigada aí na nossa, vem ao longo de anos, passando de geração para geração, né? Então, não faz isso porque vai ser ruim para você, vai fazer mal, vai atrair coisa ruim. Olha, usa esse colarzinho aqui e por aí vai, né? Muitos ao longo da história, muito se viu por falta de conhecimento dos fenômenos espíritas, né? Muita gente ser julgada e até ir para a fogueira por conta dessas superstições, né? Então, por falta de conhecimento, né? A igreja sempre colocou certas coisas como sendo coisas do mal e enfim. Então, é importante esse capítulo nesse sentido, de entender essas superstições, o que de fato faz sentido ou não. Eu queria até falar aqui na questão 552. Kardec faz a pergunta, né? Que pensar na crença do poder que teriam certas pessoas para jogar a sorte? Né? Então, essas pessoas que leem sorte dos outros, né? O que pensar desse poder, né? De crer do poder dessa pessoa? Certas pessoas possuem um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso, caso o seu próprio espírito seja mau. E nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não credes nesse pretendido poder mágico, que não se encontra senão na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que se cita são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, como o Kardec sempre coloca para a gente, né, a fé raciocinada, aqui vai um pouco disso, né? A gente sempre observar tudo que é trazido nessas respostas milagrosas e, né, aqui ele fala, os fatos que se cita são fatos naturais mal observados, ou seja, se você prestar atenção, a pessoa não está te falando nada demais assim do que você já sabe. A pessoa pega a gente, é como um vendedor, né? A gente fala, tem as técnicas de venda, a pessoa vê muito ali do seu estado emocional, a nossa afeição já diz muita coisa, então ele já sabe como trabalhar nesse sentido para conseguir a venda. E essas pessoas que fazem isso também usam desses artifícios. É claro que, como ele colocou, né, podem fazer o mau uso, né? Então, no caso aí, as pessoas fazem o mau uso de um dom que eles têm, né, desse poder magnético elevado, e fazem esse mau uso, né, obtendo dinheiro e etc, né, cobrando pelo serviço, enfim. Então, nada mais então do que a falta de atenção da nossa parte. Às vezes nós estamos fragilizados e não percebemos esse tipo de abordagem, né? Continuando, ele faz uma pergunta interessante.
Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas pelas quais certas pessoas pretendem dispor do concurso dos espíritos? Ou seja, aquelas, né, como ele fala aqui, né, fórmulas práticas, né? Recita essa frase e vai chamar, né, o espírito X. Enfim, os espíritos nos colocam, né? Esse efeito é de torná-las ridículas se agem de boa fé. No caso contrário, são velhacos que merecem castigo. Todas as fórmulas são meras charlatanices. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, pois estes são atraídos só pelo pensamento e não por coisas materiais. A gente vem falando, né, e estudando, e Kardec sempre coloca, né, tem a nossa máxima aqui, né, a gente sempre ouve: orar e vigiar. É a oração, o nosso pensamento tem muito mais poder do que qualquer outra coisa. Então nós não devemos colocar nossas fichas em coisas materiais. Nós precisamos, sim, confiar mais em ter um bom pensamento, um pensamento livre de maldade, livre de segundas intenções. Então isso sim atrai os bons espíritos, nos traz as ajudas que precisamos. E não essas fórmulas, né, esses recitais, porque como ele fala, né, o efeito de torná-las ridículas, ou seja, não tem nenhum efeito, é puramente material. E quando há essa vertente, né, para o materialismo, o que a gente acaba atraindo são espíritos que vêm zombar de nós, né? Eles vêm com aquela máscara de espíritos bons, a gente vem com aquela conversa mais elaborada, mas no fundo, como a gente sabe que tudo que a gente pensa, tudo que a gente, no poder da nossa mente, né, então a gente atrai. Então, quando lá no fundo o nosso pensamento e o nosso sentimento para coisas materiais, coisas que a gente, né, não tem verdadeiramente o coração ali, a gente acaba atraindo esses espíritos e não de fato os espíritos bons que vêm para nos ajudar. Certos espíritos não têm, eles próprios, por vezes, ditados com fórmulas cabalísticas. Ou seja, alguns espíritos às vezes vêm vêm nos trazendo, né, essas fórmulas cabalísticas. E eles comentam: sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras ou que vos prescrevem atos por meio dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas sede bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Então aqui ele vem fazer esse alerta que a gente fala, né, do nosso pensamento, a qualidade do nosso pensamento. Isso sim vai definir que tipo de espírito vai estar nos acompanhando em qualquer lugar. Aquele que, sem um verdadeiro motivo, confia naquilo que chama virtude de um talismã, não pode, por esta mesma confiança, atrair um espírito. Pois então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento, ou seja, esse talismã ele ajuda a gente a pensar em coisas boas, né? Essa é a pergunta que Kardec fez. E a resposta é a seguinte: é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Contudo, é raro que aquele que, sendo simples o bastante para acreditar na virtude de um talismã, não tenha um objetivo mais material do que moral,
Em todos os casos, isso demonstra uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombadores. Então, aqui, por mais que a gente já ache que que é por boas intenções, né? Usa esse crucifixo, né? É só um exemplo, né? Enfim, vamos usar esse crucifixo, ele vai trazer bons pensamentos, mas aqui ele vem falar que por colocar uma fé em algo material já traz essa pequenez, né? Uma fraqueza de ideias. E aí isso vai favorecer esses espíritos imperfeitos e zombadores se juntarem, né? Se ligarem a nós. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles que chamais de feiticeiros são gente. Quando agem de boa fé, que são dotados de certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista, e então, como fazem coisas que não compreendeis, os credes dotados de um poder sobrenatural. Vós sábios não foram com frequência taxados de feiticeiros por certos ignorantes? Então, como eu falei lá no início, ao longo da história, nós tivemos aí várias mártires aí, vamos dizer assim, que sofreram, né, perseguição e etc. por conta desses efeitos aí magnéticos, né, que eles possuíam e não havia compreensão do que se tratava aquilo. Então eram julgados de feiticeiros. Temos aí o exemplo da Joana d'Arc, né, ela é uma médium aí de muito evoluída, com um dom bastante aguçado, elevado, e que ajudou a França, né, nas guerras, mas ela foi taxada como uma feiticeira, foi até queimada na fogueira por conta disso. Então a falta do conhecimento traz essa aguça, né, aumenta essa questão da superstição, porque leva aí a esses pensamentos que, que vão dar essa dúvida pra gente. Por último, ele vem abordar aqui. Certas pessoas, verdadeiramente, têm o dom de curar pelo simples toque. Ou seja, a pessoa que se diz um curandeiro, com o simples toque, ela tem, né, verdadeiramente o dom de curar. O poder magnético pode chegar a esse ponto, quando é secundado pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, pois então os bons espíritos vêm ajudar. Mas é preciso desconfiar da maneira com que as pessoas são contadas pelas. Mas é preciso desconfiar da maneira com que as coisas são contadas pelas pessoas, muito crédulas ou pouco entusiásticas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso também desconfiar das narrativas interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Então, sim, nós conhecemos aí através do Espiritismo o passe, né? Aí no caso do irmão Alexandre a gente tem a sala de energia. Então a gente, através do magnetismo, a gente consegue ajudar os irmãos necessitados, mas para isso a gente tem que voltar naquela tecla, o pensamento, né? A pureza de sentimentos, o desejo ardente de fazer o bem. Então é muito importante que quando nós estivermos no trabalho da casa, estarmos de fato com esse coração puro, livre de maus pensamentos, para que essa ajuda a esses necessitados elas possa ter um maior efeito. Então, através sempre o pensamento é o mais importante de tudo. E a gente tem que cuidar da nossa cabeça, desses pensamentos. Com a nossa regrinha, vigiar e orar. E vigiar os pensamentos para que ele tenha um bom caminho. E orar, a oração, ela vai ajudar aí para tudo isso. Então, o estudo de hoje
fica aqui e que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos belíssimos aí que Kardec e os Espíritos nos trouxeram. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Um abraço.